Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos iniciando mais um culto pelo nosso canal do YouTube, canal do nosso ministério pentecostal, Igreja Pentecostal Primitiva. E hoje, neste dia 3/3 de 2023, nós estamos iniciando mais um culto durante a tarde, porque a iluminação é melhor, queridos. Graças a Deus que isto aqui tem melhorado mais. A claridade, né? Os vídeos têm ficado mais claros, graças a Deus. Queridos, vamos iniciar o nosso culto orando e em seguida vamos adorar o Senhor nosso Deus com os nossos 3 hinos da harpa cristã. E depois nós teremos a palavra desta tarde, trazida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto desta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, ó meu Pai querido. Obrigada, Pai Santo, por mais esta oportunidade que nós estamos na Tua presença. Pai querido, Pai amado, nesta tarde, meu Pai, vem ser conosco. Pai, vem perdoar os nossos pecados. Pai, vem nos lavar no sangue do Cordeiro. Tudo, meu Pai amado, que nós fizemos que não tem te agradado. Tudo, seja de grande ou pequeno, Pai querido, pequenas coisas, Pai. Ó Papai, nos perdoa, nos purifica no sangue do Cordeiro. Tira toda a mancha, meu Pai, tudo aquilo que nos separe de Ti, ó Pai Santo. Nesta tarde vem estar conosco, ó Pai, trazendo da Tua presença, trazendo do Teu toque, meu Pai, do Teu refrigério, ó Pai Santo, que a Tua presença venha nos dar certeza de que Tu estás conosco, de que, meu Pai, Tu estás vendo isto, que isto que parece, meu Pai amado, ser um pequeno culto, um pequeno momento, mas na realidade, meu Pai, entra na Tua presença, entra na Tua glória, ó meu Pai de misericórdia, nós precisamos muito de Ti, ó Pai, precisamos estar abraçados contigo, precisamos, meu Pai amado, cada dia mais buscar cada vez mais esta profunda comunhão que nos leva a Ti, ó Pai Santo. Não somos nada nem ninguém, meu Pai, não merecemos, Pai amado, o que Tu nos dá, não merecemos aquilo que Tu queres nos dar, meu Pai, como por exemplo, nos levar à Tua presença, ao Santo dos Santos, meu Pai, ao trono da Tua glória. Quem somos nós, meu Pai, para querer isto de Ti? Oh, meu Pai Santo, mas o Teu amor é tão grande, meu Pai, e o Teu poder é tão grande, Pai amado, para fazer isto conosco, de nos levar à Tua presença sobrenatural. Oh, meu Pai querido, do trono da Tua glória, oh Pai Santo, muito obrigada por tudo, oh Pai, ser conosco nesta tarde. Pai Santo, não merecemos nada de Ti, não merecemos entrar, meu Pai, na Tua presença. Oh Deus, mas pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa misericórdia, o Teu poder de nos purificar e nos tornar, meu Pai amado, capazes, Pai, possível que isso nos aconteça. Oh, Pai Santo, muito obrigado. Jesus querido, Jesus amado, queremos, Jesus, também te pedir, queremos te agradecer, queremos pedir perdão, Jesus querido, queremos apresentar diante de Ti a nossa condição pecaminosa, a nossa condição, meu Pai, Jesus querido, que somos carne, dada ao pecado, mas pelo Teu sangue, Jesus, derramado na cruz, Tu nos dá condição, meu Jesus querido, de entrar na Tua presença. Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos que o Teu sangue nos lave, nos limpe, nos purifique, a ponto, Jesus querido, de nós podermos nos aproximar de Ti, porque nós precisamos nos aproximar de Ti. Para isto, Jesus querido, nós depende a nossa vida, a nossa salvação. Para isto, Jesus Santo, nós precisamos que somente Tu, Jesus, que pode nos aproximar de Ti, faça isto por nós. Nos limpe, nos purifique, nos capacite, nos dê condição de chegar próximo de Ti.
cada vez mais, porque nós precisamos dessa proximidade para viver espiritualmente, materialmente, fisicamente. O Jesus Santo nos perdoa, nos limpa e nos purifica nesta tarde, nos toca com a tua mão poderosa, nos toca com a tua presença. Jesus querido, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nos traz da tua palavra, que esta palavra entre no nosso ser, nos purificando e nos moldando segundo a tua imagem, porque nós precisamos disto, Jesus querido, para nós termos vida espiritual, vida material, vida física, emocional. Oh Jesus querido, nós necessitamos de ti. Espírito Santo, vem fazer esta obra desta tarde. Espírito Santo, vem tornar possível esta conexão. Espírito Santo, vem nos lavar no sangue do Cordeiro. Espírito Santo, que o nosso louvor, a nossa adoração suba na presença do Pai, e que a palavra venha ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Espírito Santo, faz isto nesta tarde. Não somos nada, Espírito Santo, somos necessitadíssimos de ti, somos necessitados desta conexão entre nós e o Pai. Faz isto para nós, Jesus querido, nos lava no sangue do Cordeiro. Tira toda a impureza, tudo que venha a impedir que isto nos aconteça, isto que é tão necessário para a nossa vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos louvar o Senhor nosso Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã. Vamos iniciar com o hino de número 83. Aleluias, vamos louvar o nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, para que o nosso pequeno gesto entre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glórias a Deus, aleluia. Hino de número 83 da nossa harpa cristã. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do seu nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que hino lindo, hein, queridos? Este hino fala exatamente quem é Jesus e o que ele quer fazer conosco e para nós. Ele é o nosso tudo, queridos. Ele é o tão meigo Jesus, o tão maravilhoso Jesus, que tem esta condição tão linda de nos dar amor e carinho, de nos dar cuidado, de nos dar tudo o que nós precisamos, inclusive a salvação. Que maravilhoso! São hinos maravilhosos, queridos, para nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Só Ele merece tamanha adoração com palavras tão lindas,
palavras tão precisas quando se trata da pessoa de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de número 90 da nossa harpa cristã. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz. No reino dos céus, a gozo e paz, o Filho de Deus tem poder, verás. A paz e a alegria no reino dos céus, os salvos lá entoam louvores a Deus, dê glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus, firmado na promessa tão grande e eficaz. Agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, queridos. Estamos firmados na promessa tão grande e eficaz, né? De que Jesus voltará para nos levar para este lugar onde a paz e a alegria, onde pode ser, queridos? O lugar onde a paz e a alegria, o reino da luz, a pátria dos remidos, só Jesus pode nos conduzir para este lugar. Ah, queridos, temos a nossa vida para pleitearmos por este lugar, para batalharmos por este lugar. Não vamos perder tempo com nada deste mundo, queridos. Vamos, do momento que nós nascemos, que nós nos entendemos por gente, já era para nós estarmos fazendo isto. Porque este lugar aqui na terra onde nós vivemos, queridos, este lugar onde nós ocupamos esta terra, só é o tempo que nós temos para nos preparar para ir para o céu. Se não for assim, queridos, vamos para o inferno. E este lugar de paz e alegria parece impossível? Não é. Jesus já morreu na cruz do Calvário para nos levar para lá. O reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz para lá. Ele pode nos conduzir para lá. Temos que buscar isto. Se nós ainda não estamos fazendo, querido, nesta altura da vida, não sei que idade você venha a ter, procure, queridos. Procure já, imediatamente, pleitear, lutar, buscar por esta ida para esta terra de gozo e paz, né? Aleluia, o reino da luz, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o hino de número 91. Jesus, eu amejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nive a luz, nive a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus me acode enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nive a luz, nive a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê. Me lava na fonte aberta na cruz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nive a luz,
Anive a luz, ó dá-me a pureza, dá-nive a luz. Jesus, neste instante espero a mão que há de criar-me o bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dá sempre a pureza, dá-nive a luz, nive a luz, anive a luz, ó dá-me a pureza, dá-nive a luz. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, queridos. Ele pode nos purificar, nos dá esta pureza que só a luz do Espírito Santo pode nos trazer. A hora que nós formos purificados desta maneira, meus queridos, a luz divina, a nível a luz, vai resplandecer através de nós. Porque quando nós andamos possuídos pelo Espírito Santo, o próprio Jesus reflete através de nós. Aí não tem como a nível a luz do céu não brilhar através de nós e alcançar as outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, queridos. Vamos para o nosso ensinamento de hoje. Ainda no livro de Atos, vamos estudar todo este livro de Atos, já estamos chegando no final. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 23 e vamos estudar dos versículos 1 a 11 do capítulo 23 do livro de Atos. Estamos dando continuidade a este ensinamento. Você que tem acompanhado estes cultos, você já sabe que estamos fazendo uma sequência de ensinamentos no livro de Atos. E hoje, dando continuidade, encerramos no culto passado o capítulo 22 e hoje estamos iniciando o capítulo 23. Vamos estudar do 1 ao 11, que diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada, tu que estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificar-te em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Dando continuidade a este ensinamento, vamos orar para que o Espírito Santo nos traga o entendimento desta tarde também, desta palavra que o Senhor está nos dando nesta tarde. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar.
Ó Senhor querido, meu Jesus amado, mais uma vez nós estamos na tua presença, orando, te buscando, Jesus Santo. Jesus, aqui está a tua palavra. Jesus, nós precisamos deste entendimento desta palavra. Jesus, com teu Espírito Santo, nos traz o entendimento, clareza, daquilo que tu queres nos falar nesta tarde, nos ensinar nesta tarde através desta palavra. Oh, Jesus, muito obrigada, Jesus, porque eu sinto a tua presença, oh Jesus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus, querido, eu sei que tu estás aqui, Senhor, nós sabemos. Oh, Jesus, obrigada por esta palavra, vai tirando todo o impedimento, Jesus, querido, e nos traz o pleno conhecimento daquilo que tu queres nos ensinar nesta tarde com esta palavra. Espírito Santo, faz isto. Tira todo o impedimento, Espírito Santo, da mente e da alma do Espírito. O Espírito Santo nos traz o entendimento desta palavra, daquilo que tu queres nos ensinar nesta tarde. Nos molda segundo a tua palavra, nos prepara, que todo este ensinamento venha nos servir, Espírito Santo, para nos preparar para aquilo que tu queres que nós façamos para ti. Aleluia, Espírito Santo, não somente para a nossa salvação, Espírito Santo, mas para que nós possamos fazer a tua obra na face desta terra, conforme tu queres que façamos, para aquilo, Espírito Santo, que tu estás nos chamando. Glória a Deus e aleluia, muito obrigada, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém, glória a Deus. Queridos, no ensinamento de hoje, dando continuidade, neste estudo do livro de Atos, o estudo hoje, como eu já disse, é dos versículos 1 a 11 do capítulo 23. Aqui nestes primeiros 4 versículos, queridos, nós vamos repetir o que já lemos, para dar início ao nosso estudo. Nos primeiros 4 versículos diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. O 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra ela me mandas ferir? O 4. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Queridos, aqui há muita coisa para nós entendermos, Esta passagem, ela quer dizer muita coisa. Mas o que Deus quer nos dizer aqui, queridos, o que o Espírito Santo nos ressalta aqui é o seguinte: Deus estava levando Paulo para andar dentro daquilo que Deus havia preparado para Paulo fazer para ele. Paulo estava dando sequência. Quando Paulo chegou ali em Jerusalém, Paulo ele já sabia de tudo aquilo que aconteceria com ele, O próprio inimigo de Paulo, que é o nosso inimigo também das nossas almas, ele se levantaria contra Paulo. Paulo já estava ciente daquilo. E Paulo também sabia que tudo que viesse acontecer com ele ali em Jerusalém, até porque Paulo só estava dando sequência na obra que ele estava fazendo para Deus, e em todo o caminho que Paulo estava fazendo, Deus estava com Paulo, o Espírito Santo estava fazendo aquela obra diretamente através de Paulo. Quando chegou em Jerusalém, Paulo sabia que não seria diferente. Deus iria guardar Paulo, porque Deus mesmo, através do Espírito Santo, estava direcionando Paulo. E quando Paulo chega ali em Jerusalém, observe, meus amados, que Deus foi fazendo com que tudo acontecesse de acordo que viesse a beneficiar Paulo para ele continuar o seu ministério de levar o evangelho de Cristo sobre a face da terra. Então, o que aconteceu ali? Paulo, estando em Jerusalém, ele já havia sido já havia sido ameaçado pelos próprios judeus, pelos religiosos, que se diziam povo de Deus. Ele já havia sido preso pelos soldados romanos. E ali, o que foi que aconteceu neste episódio que nós estamos aprendendo hoje? Os soldados romanos, a justiça romana, que havia prendido Paulo até para dar segurança à vida de Paulo, sabendo que Paulo era romano, os soldados romanos, eles decidiram soltar Paulo,
que eles haviam algemado Paulo, prendido a Paulo com algemas, eles decidiram soltar Paulo e apresentar, chamar as pessoas que estavam querendo matar Paulo para saber das pessoas por que eles estavam querendo matar a Paulo. Por quê? Porque aqueles soldados, aquele centurião, aquele delegado, digamos assim, né, da justiça romana, não podia prender a Paulo, porque ele era cidadão romano. Então, a maneira mais fácil que eles acharam de fazer isso era mandar chamar o pessoal da lei de Moisés, que queriam matar Paulo, para apresentar Paulo para eles, para saberem deles, para a polícia, para a justiça, né, romana, saber, inquirir com aquele povo que estava querendo matar Paulo, por que motivo eles estavam querendo fazer aquilo. Então, assim fizeram. Eles prenderam, eles retiveram Paulo, né, com eles, e mandaram chamar os israelitas, os judeus, né, para saber com eles o porquê que eles estavam querendo matar Paulo. E assim fizeram. Quando eles foram apresentar Paulo diante, né, do pessoal da lei, do povo de Moisés, diante dos judeus que estavam ali reunidos, os líderes, né, os grandes, os anciãos, os líderes da lei de Moisés, do povo de Israel, estavam todos ali reunidos e a lei romana levou a Paulo para apresentar diante deles, para eles dizerem o motivo pelo qual eles queriam matar Paulo. Tudo bem. Chegando Paulo ali diante daquela multidão, veja o que Deus fez. Quando Paulo começou a falar, quando Paulo começou a se defender, que ele esperava dar aquele discurso, o sacerdote Ananias, que era o sacerdote dos judeus naquela época, porque mudava, né? De tempos em tempos mudava de sacerdote, e naquela ocasião quem estava no sacerdócio, quem era o principal, era o Ananias, era aquele Ananias, tinham muitos Ananias, e tinha esse lá que era sacerdote dos judeus, né? Então, este Ananias, mal Paulo começou a falar, e ele mandou ferir Paulo na boca, né? Mandou bater na boca de Paulo. Então, Paulo, imediatamente, queridos, em nome de Jesus, Paulo criou uma situação complicada para aquele homem, porque aquele homem que se dizia de Deus, homem de Deus e de grande importância dentro da lei de Moisés, que ele era o sacerdote naquela época, ele se achava importante, queridos, o suficiente para mandar bater em Paulo. E o que Paulo fez está aqui no versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Imediatamente Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. O que era que Paulo queria dizer, queridos? Que aquele homem seria ferido de lepra, né? Aquele homem seria ferido de lepra. E por que aquele sacerdote agiu assim com Paulo? Porque aquele sacerdote, queridos, veja aqui a diferença. Quando um homem está se achando que faz alguma coisa para Deus e na realidade não passa de um religioso. Se aquele homem fosse realmente de Deus, se ele tivesse intimidade com Deus, ele realmente de fato conhecesse a Deus, amasse a Deus e obedecesse aos seus mandamentos, aquele homem já teria se convertido, ele já seria um cristão. Mas na realidade ele estava ali apenas para cumprir uma lei religiosa. Aquele homem de corpo, alma e espírito não tinha nada com Deus. Se ele soubesse, se ele fosse um homem espiritual e soubesse o que ele estava fazendo, nunca que ele faria aquilo com Paulo. Porque ele saberia que Paulo era aí sim ele saberia que Paulo era um homem de Deus, né? Era um homem de Deus e que jamais ele poderia fazer aquilo com Paulo, porque ele ia ter certeza, pelo Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento espiritual, que Deus poderia ferir ele. E o que ele foi arrumar com aquela atitude foi
uma maldição, digamos assim, da parte de Paulo, porque Paulo disse: Deus te ferirá. Como quem diz, tu não estás mexendo comigo, tu estás mexendo com Deus, né? Veja a diferença, queridos, de um religioso para uma pessoa que realmente é convertida em Deus e tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se aquele homem fosse realmente um homem de Deus, jamais ele falaria aquilo para Paulo. E Paulo, como um homem de Deus, amaldiçoou aquele homem, né? E aquelas palavras de Paulo sobre a vida de Ananias tinham um peso grande, era o próprio Deus falando pela boca de Paulo, era o próprio Espírito Santo castigando aquele homem, né? Continuando aqui, o versículo 4 diz: e os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Como nós vemos isto hoje em dia, né, querido? Homem de Deus, mulher de Deus, fulano, homem de Deus, porque as pessoas são grandes no meio religioso, grandes líderes, grandes cantores, mas basta olhar e ver, queridos, pelo Espírito Santo de Deus, que nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, não é os grandes títulos, não são os grandes cargos, não são as grandes posições que nos fazem homens e mulheres de Deus. Somos homens e mulheres de Deus quando realmente nos convertemos a Deus, quando realmente colocamos sobre nós a obediência aos mandamentos de Deus. Quando nós andamos pela palavra e cumprimos os mandamentos de Deus, vivemos na sã doutrina trazida pelo próprio Jesus. Quando o Espírito Santo é realmente habitante do templo que somos nós.